Boa noite, pessoal. Gazeta Esportiva tá na área, tá aqui na Rede Gazeta de Televisão. Vem com a gente para uma hora de futebol, de informação, de bom humor. E olha só a dupla que está ao meu lado hoje, essa super dupla. Ele, Osmar Garrafa, apresentador do Mesa Redonda. Fala, galera. E esse craque, que até hoje é craque, porque ele vai jogar futebol em tudo quanto é lugar e dá show em campo. Nosso tetracampeão Miller. E olha, gente, hoje tem 2 paulistas em campo por torneios continentais. O Alexandre Silvestre já está no Allianz Parque para trazer as novidades do Verdão. A gente vai falar aqui também sobre o protesto da... Oi, Silver! Um beijo! A gente vai falar sobre o protesto da torcida do Palmeiras contra a presidente Leila Pereira. Na Vila Belmiro, nós vamos acompanhar a despedida do Santos da Copa Sul-Americana. Tem ainda a vitória do Corinthians e as notícias quentinhas do mercado da bola do Timão. No São Paulo, viu, Miller? Tem jogador em alta com o técnico Dorival Júnior. Então a gente vai no pé, volta no outro rapidinho depois dessas dicas. A gente está de volta e já seguimos para o Allianz Parque, onde o Palmeiras recebe daqui a pouquinho o Bolívar pela Copa Libertadores. Boa noite, Alexandre Silvestre! Fala, Michele, fala, galerinha! Tudo bem aí com vocês? Gazeta Esportiva na veia, movimentação ainda fraca, mas a casa irá encher, porque hoje à noite o jogo é de Libertadores da América. Vou pedir para o Belo mostrar, Márcio Gabriel, o ônibus da polícia chegando aqui, a rua já está travada para o trânsito do dia a dia, mas a polícia obviamente vai ter acesso a esse pedaço. Falo da rua Palestra Itália. Colher aqui a opinião do Márcio Gabriel, que é palestrino doente. Belo, meu câmera, quanto é hoje? 2-0. 2-0. Zoratinho, vem cá, Zoratinho. Quanto? Palmeiras vai ganhar 2-1. 2-1, meu assistente aqui também, palmeirense. Pra mim vai ser 5-1 para o Palmeiras. Estou apostando numa goleada. O jogo vale bastante, Michele. O Palmeiras já está classificado, claro, mas esta partida vale a liderança do grupo C de casa e vale também a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores da América, que dá direito ao melhor classificado no geral decidir sempre em casa a fase de mata-mata até uma eventual semifinal, porque a grande decisão é em partida única, um jogo apenas. Já já eu volto com provável escalação do Palmeiras, que não terá Zé Rafael, a volta do Gabriel Menino, num dia de pressão para cima da Leila. Já já tem matéria aí também sobre a torcida Mancha Verde, que tem aqui uma lojinha bem na frente do estádio, uma espécie de subsede, a Mancha Verde protestando contra a presidente do Palmeiras lá na base da Crefisa. Mas aqui tá tudo bem, tudo tranquilo e a casa vai encher para o jogo do Verdão contra o Bolívar, que tem o resultado de empate a favor dele. Até já. Até já, Alexandre Silvestre. Puxa vida, o pessoal realmente ficou bravo com o avião da tia Leila. Mas o avião é da tia Leila, não é do Palmeiras agora. Eu vou ter que concordar. Ela não gastou dinheiro do Palmeiras com o avião. Mas daqui a pouco a gente fala disso, né? Ou é para falar já? Daqui a pouco a gente... Vamos administrar a ansiedade e daqui a pouco a gente fala sobre isso. O jogo de hoje à noite... Então, o Palmeiras, né, Miller, assim, ele começa perdendo para o Bolívar, porque ele tinha a decisão do Campeonato Paulista. E aí a gente vai falar dessa pressão em cima da presidente, é um aspecto político. Mas Palmeiras, classificação antecipada, bem em todas as competições. Esse é o Palmeiras, gente. Esse é o Palmeiras. E eu vi como um acerto quando o Abel leva um time mesclado. Ah, mas não, vai estrear na Libertadores. Falei, gente, o Palmeiras vai se classificar com tranquilidade no grupo. Tinha que pensar realmente no jogo de volta contra o Água Santa. Foi isso que fez o Abel. E aí acabou batendo como campeão paulista. O Abel entende a importância do Campeonato Paulista, não o trata como paulistinha. E nas demais competições, tá aí, o Palmeiras bem. No Brasileiro deu uma... Escapou, mas são 13 rodadas. Agora o Botafogo tá perdendo o treinador. Muita coisa vai acontecer. Palmeiras muito bem. E hoje a atmosfera criada é um Palmeiras pra cima, depois de 2 derrotas, é verdade. Acredito no Palmeiras pra cima e o Bolívar vai pagar o preço hoje dessas 2 derrotas do Palmeiras, Mineiro. Até porque quando você... Esses times, Michele, da Bolívia principalmente, que a altitude lá realmente é um assassinato aos jogadores, quando eles descem para jogar no nível do mar... Também sentem, né? Claro, com certeza. Por isso que eu falei que o Palmeiras, além da qualidade, além de ser o melhor time, o Palmeiras vai golear o time do Bolívar. O time do Bolívar é fraco, o time do Bolívar só tem físico
mas não tem muita qualidade técnica. Então, no nível do mar, eles sentem muito, né? Sente o quê? Olha, Uma moleza? Exatamente. O tempo da bola, Michele, muda, né? Porque ele Lá é mais rápido. Mais rápido, exatamente. Lá o ar é rarefeito, então... fica mais rápido a bola. Isso. Exatamente. Aqui não, aqui fica normal. E para eles é anormal. Então eles sentem muito, perde o reflexo. O importante de uma partida de futebol, Michele, acima de tudo que é importante, mas o principal é o reflexo. Porque é uma fração de segundo, um reflexo, você toma um gol, você faz um gol, quer dizer... Então, Quando o tempo da bola muda, né, Miller? Aí fica muito difícil. Então, vem no cruzamento, o cara já... Lá ele sobe num tempo, aqui vai ter que subir no outro. Eles não conseguem assimilar isso, é verdade, eles não conseguem assimilar isso. Então eles começam, como diz na gíria, começa a correr errado. Por isso eu acredito que o Palmeiras vai atropelar o Bolívar. Agora, Quanto? 5-0. 5-0 e você, Galo? Eu vou de 4-0, mas faço uma ressalva que o Bolívar já foi uma equipe muito mais frágil. Hoje há um investimento do City, do Grupo City. O Antônio Carlos esteve por lá há muito tempo, foi campeão por lá. Não é uma equipe assim tão frágil, mas eu acredito que o Palmeiras vai dar uma resposta. O Abel trabalhou o time para essa resposta e mete um 4-0 hoje, hein? E tem uma palmeirense que assiste todo dia o Gazeta Esportiva e está fazendo aniversário hoje, que é a Tereza Montori, minha amiga, lá da Moca. Tê, parabéns, felicidades para você. Sábado tem sua festinha, vou fazer de tudo para ir. E ela disse que o Palmeiras vai ganhar e vai ser o presente de aniversário dela, né, Tê? Beijão. Quem também entra em campo logo mais é o Santos. O Thiago Salazar está em frente à Vila Belmiro com a escalação do Peixe. Boa noite, Salazar. O Paulo Turra está poupando os titulares, é isso? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, é isso mesmo. Estamos aqui na Vila Belmiro, daqui a pouquinho, 7 horas da noite, a bola vai rolar para Santos e Blooming. Despedida melancólica das duas equipes eliminadas já da Copa Sul-Americana nessa primeira fase. O Blooming zerado em pontos, presa fácil em tese para o Santos. O Blooming é lanterna do Campeonato Boliviano, para vocês terem uma noção. Mas o Santos também não vence há 10 partidas. Precisa hoje, na estreia do Paulo Turra, pelo menos quebrar essa marca aí de 10 jogos sem vencer. Mesmo assim, o Paulo Turra vai poupar os seus titulares para o Campeonato Brasileiro. Foco no Campeonato Brasileiro, tirar o Santos dessa situação, e é por isso, vou pedir o campinho na tela, que o Santos deve começar a partida com Vladimir no gol, Cadu, Luiz Felipe, Alex e Kevson, Camacho, Sandri, Miguelito, Daniel Ruiz, David Washington e Lucas Barbosa. Lembrando, Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga não foram inscritos, não podem jogar, além do Felipe Jonathan e do Alisson, que estão machucados e por isso também são desfalques. Agora tem duas informações importantes de bastidor, uma envolvendo o Eduardo Bauerman, o zagueiro, que é investigado pelo Ministério Público por causa de esquema com apostas. Ele não tem entrado em campo por causa de uma punição de 12 jogos dada pelo STJD. Hoje foi confirmada a rescisão de contrato do Santos com o Bauerman. O Bauerman vai jogar no... deixa eu pegar aqui. Perdi o nome do time do Bauerman. Alanspor, da Turquia. É para lá que vai o Bauerman. O Santos vai receber nada por isso. O Santos decidiu fazer ali a rescisão sem nenhum custo, liberar o jogador e tentar ver se lá ele se valoriza e o Santos consegue algum dinheiro. Porque por aqui ele já estava treinando separado, já não tinha clima, então o Santos liberou ele de graça para a Turquia. Quem não vai sair de graça é o Ângelo. Vocês repararam que o Ângelo, ele não vai jogar hoje, nem nesse time aí mesclado, é porque ele está sendo negociado com o Chelsea. 80 milhões de reais, né? Convertendo já 15 milhões de euros, 80 milhões de reais, provavelmente esse valor que vai ser fechado na venda do Ângelo. O Santos, então, nem relacionou o Ângelo. Ele não está nem entre os titulares aqui, nem no banco de reservas. Porque no banco de reservas está o Soteldo, está o Marcos Leonardo, está todo mundo. Mas o Ângelo já está de fora, deve mesmo jogar no Chelsea na próxima temporada, ou a partir já agora de julho, eles estão negociando para fechar esse contrato. E é isso, Mi. Vou acompanhar a partida aqui, Copa Sul-Americana, vou pedir para o Thiago Dantas mostrar aqui para vocês como é que está o clima. Por enquanto, tudo muito tranquilo, mas se você olhar aqui do nosso lado direito, a tropa de choque está preparada, porque hoje tem público. O Santos foi punido com aquela questão da vila fechada em jogos nacionais. Hoje, como é uma competição internacional, tem público, então a polícia está precavida aqui para caso tenha algum protesto, alguma coisa do tipo, Michele. E tá chovendo aí, tá? Mas não tá frio não, tá frio, Salazar? Como é que tá? Além da chuva, tá calor ou não? Não, Michele, eu vou te falar que hoje fez um dia muito tranquilo por aqui, assim, nem frio nem calor, sabe? Aquela coisa, clima gostoso, mas aí no final da tarde começou a chover. Nesse momento tá chuviscando, já choveu mais forte.
Dá para dizer que tá chovendo, mas bem de leve, fraquinho. Mas assim, ó, eu pelo menos não tô precisando de casaco por enquanto por aqui. Ainda bem, né? Ainda bem, porque você não é feito de açúcar. Fala, Rafa. Muito bom, Salazar. E o Santos, hein? Puxa vida. Bom, é até bom que o Ângelo vá embora, apesar que é uma pena que a gente perca mais um talento. Mas pelo menos são 15 milhões de euros e 80 milhões de reais que entram no cofre. Não tem que pensar assim? No aspecto financeiro, Michele, é fundamental o Santos, não só o Santos, os clubes estão aí com a corda no pescoço, com o pires na mão. Então é receita, é inevitável que isso aconteça. Tecnicamente é um prejuízo para o Santos, mas financeiramente o Santos consegue respirar. Sobre a decisão do Paulo Turra, ele não tem nada a ver com a Copa Sul-Americana, ele chegou agora no Santos, ele não vai se queimar, não vai pôr o time dele em campo. Então ele coloca uma equipe mesclada ali, faz observação em cima de um ou outro jogador. Fora, né? Já está fora da Copa Sul-Americana, e aí o Santos se prepara para o que vem pela frente. Vamos ver o que vem pela frente em termos de Campeonato Brasileiro, aí sim vai valer a estreia do Paulo Turra. É interessante que o Ângelo, né, o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros por ele pelo Ângelo. E o Santos não quis vender, cadê? Não quis. 6 por meia dúzia. Agora, é claro que tem a decisão também do jogador, né? Mas ele prefere ir para a Turquia. A maioria dos jogadores... A Inglaterra, é o Chelsea. Eles preferem ir para a Europa, né? Jogar lá fora, tá? A vontade do jogador tem que ser respeitada. É o Bauerman que foi para a Turquia. Exatamente. Agora o time do Santos agora tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. Ele saiu de todas as competições. Então o Paulo Turra não tem o que fazer. É um time muito fraco, tecnicamente. Então ele tem que poupar os titulares para o final de semana. Que o que vale para o Santos agora é o Campeonato Brasileiro. E o Bauerman tem um empresário dos bons, hein? O cara fez o que fez aqui, participou do esquema aí de aposta e tal. O cara arrumou um clube para jogar na Turquia, é isso? No Alspor. Esse o empresário é bom. Exatamente. Alanyaspor. Até porque a maioria dos clubes turcos são todos de donos milionários. A maioria. A gente espera que ele... Alanyaspor, da Turquia. É tudo por lá. O Galatasaray e o Fenerbahçe são os mais populares, porque eles disputam Champions todo ano praticamente. Os outros são menos famosos assim, mundialmente falando, mas são clubes muito ricos, muito ricos. Que o Bauerman tem aprendido a lição, né? Não, como você falou, parabéns empresário. O empresário e vai pra Turquia, eles são loucos, adoram futebol lá na Turquia. Eu acho que ele vai gostar também, não é? Vamos falar agora do técnico Vanderlei Luxemburgo, né, que poupou os principais jogadores do Corinthians ontem e mesmo assim o Timão saiu com a vitória na despedida da Libertadores. Mas a noite também foi marcada por protestos. Vamos assistir. Não é nenhum exagero dizer que a base garantiu o Corinthians no play-off da Copa Sul-Americana e amenizou um pouco a despedida melancólica do Timão na Libertadores. Contra o Liverpool uruguaio, enquanto titulares descansavam, 11 revelações do clube entraram em campo e a molecada não se intimidou, partiu pra cima e não diminuiu o ritmo até abrir o placar. O mais instintivo essa molecada é da drible. Cara, é drible porque drible desequilibra qualquer tipo de esquema tático. Pensa numa turma obediente. Wesley recebeu de Adson, balançou na frente do zagueiro e mandou na trave. No rebote, Matheus Araújo não desperdiçou. Gol 100% do terrão. A festa só não foi completa porque torcedores organizados ficaram até os 35 minutos sentados, em silêncio, com o nariz de palhaço e faixas. Tudo para protestar contra a diretoria alvinegra. Para mim não interfere em nada, eu mantenho concentrado, eu tenho que ter a concentração o mais alto nível possível para estar aqui no clube, eu tenho que ser assim, eu tenho que ter a melhor cabeça possível. Apesar do clima tenso e do momento conturbado, o jogo foi a realização para muitas promessas da base do Corinthians, que saíram daqui levando apenas boas lembranças. É um momento especial, não tem como não comemorar. Infelizmente eles não estavam cantando, mas é isso aí. E a conversa era de que, cara, será que a gente vai entrar? Se eu entrar, como que vai ser a torcida, o que vai acontecer, qual o momento do jogo que eu vou entrar? E a gente passava um monte de coisa na nossa cabeça, às vezes eu não conseguia nem dormir direito. Em compensação, Felipe Augusto pôde vibrar muito com seu primeiro gol no time profissional. Uma sensação única assim, né?
O gol foi meio que no susto, assim, porque a bola foi na trave, já veio assim, eu já fiz o gol, mas, cara, um momento muito único assim. Um pênalti meio sem querer pro Liverpool poderia ter esquentado o jogo, mas Carlos Miguel também mostrou serviço e ganhou elogios do Cássio ao melhor estilo Cássio. Gigante, ele é muito engraçado, às vezes ele é meio ranzinza, mas dá pra levar, é normal da vida dele, tu já entende, tu já conhece, quando tu convive com ele, tu conhece bastante ele, tu já nem, tu fica mais tranquilo, eu agradecer, ele me deu parabéns e fico feliz em conseguir fazer uma boa partida. Adson, o experiente de 22 anos, fechou a conta, 3-0, assim como aconteceu lá no Uruguai. Mas eu tentei passar minha experiência, né? Eu já estou um tempinho já no profissional. Os meninos, principalmente da minha posição, dar algumas dicas. Na quinta-feira o Timão vai conhecer o adversário com quem terá de brigar por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A prioridade, no entanto, continua sendo outra. Do Campeonato Brasileiro. Nós estamos numa posição extremamente delicada e precisamos trabalhar muito para sair dessa posição. Então, hoje a prioridade, sem sombra de dúvidas, é melhorar o nosso posicionamento no Campeonato Brasileiro. Eu tenho a dúvida que, dentro da Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, as duas Campeonatos Brasileiros e Copa do Brasil vão ser as prioridades. E aí? Esse Coringão ganhou, hein, Coringão? Eu ontem falei que o Corinthians ia ganhar, mas muita gente não estava acreditando, não. Mas então o Corinthians agora ainda tem chances de uma vaga. Ele garantiu na Sul-Americana. Ele vai jogar, já entra. Vale pela Sul-Americana. Ele vai ter um mata-mata. Se ele vencer esse mata-mata, ele entra nas oitavas. Senão, ele é eliminado. Mas vai disputar um jogo internacional. Agora, ô Miller, eu entendo, né, o respeito que o Vanderlei falou, a própria diretoria do Corinthians, mas eu não concordo muito com esse discurso de que, não, a prioridade é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O Corinthians não está tratando a Copa Sul-Americana, que não era o que o Corinthians queria, mas foi o que veio para ele, da forma que tem que ser tratada. A pergunta é, qual a diferença do elenco do São Paulo para o elenco do Corinthians? É muito diferente? Eu não vejo tamanha diferença. O São Paulo está tratando as 3 competições. É lógico, vai chegar algum momento que você tem que afunilar, você acaba priorizando. Mas você não pode estar toda hora falando que a Sul-Americana não é importante, colocou a molecada. Será que o Corinthians queria com a molecada não ter classificado? O Corinthians, toda vez que entra em campo, entra para ganhar. É uma camisa pesada, o Corinthians tem que brigar por todas as frentes. Claro que você pode priorizar, você pode dar mais atenção, mas esse discurso não me agrada, Miriam. Parecia que o Lucha não queria que ganhasse ontem. Não me agrada, é um discurso que me incomoda um pouco. Então, a resposta para o Vanderlei Luxemburgo, para essa sua fala dele, né, no caso, foi ontem. A vitória. A maioria dos jogadores eram da base. E os jogadores da base, eles que fizeram a vitória, né, e jogaram bem. Então, o Vanderlei realmente ele foi mal na sua declaração. Você não tem que priorizar uma ou outra competição. Nesse exato momento que o Corinthians está mal no Campeonato Brasileiro, você tem que priorizar o que vem primeiro. O que vem primeiro? A Sul-Americana ontem. Isso. O que vem primeiro agora? Final de semana, Campeonato Brasileiro. Prioriza o que vem primeiro. Você pode até dosar o grupo, mas você tem que trabalhar. É o Corinthians. Lá na frente, exatamente, um clube como o Corinthians não pode pensar assim. É isso. Não vou dar importância à Sul-Americana. Até porque, a Copa do Brasil, o Corinthians não é favorito. Que garantia tem que passa pelo América? Não tem garantia nenhuma. Ou seja, daqui 15 dias você cai fora da Copa do Brasil, fica então só com o brasileiro? Não. Aí você vai valorizar a Sul-Americana? Não. Até porque a Sul-Americana dá dinheiro, muito dinheiro. E me fala uma coisa. Dá dinheiro e leva o time à Copa do Brasil, Libertadores e aspecto financeiro. E esse protesto que a torcida fez lá, o que vocês acharam desse protesto? Então, assim, me causou estranheza. A torcida do Corinthians, o Miller jogou lá e ele também jogou contra, ele sabe que a característica da torcida corintiana é incentivar o time os 90 minutos. Claro que vale o protesto, mas eu esperava um protesto antes ou depois. Nunca vi a torcida do Corinthians se calar durante o jogo. É um direito deles, não teve violência, tá tudo certo, mas não gostei, sinceramente não gostei. E principalmente porque os meninos que estavam em campo precisavam de um apoio. Ficaram ali 35 minutos em silêncio, o protesto é justo, as críticas são justas, mas poderia ter sido feito antes, com as faixas, e depois. Não gostei não, me chamou a atenção. Até porque o Corinthians vendeu o Pedro, e eu concordo com todo mundo que falou sobre isso, que ele vendeu mal.
O Corinthians vendeu mal o Mantuan, vendeu mal o Pedro. O Corinthians não sabe vender. Vendeu por aqueles 9 mil, aquele valor baixo. Pouco demais, que não chefe. entra naquelas Mas, Miller, mas quando você tá contas com lá. desespero, você tem que pagar as contas. Eu não é uma defesa, não. Tudo é. Eu concordo com você. Abaixo do O teto Corinthians, ali. se não pôr um dinheiro em caixa essa semana, ele não consegue nem trazer o uruguaio. Então, ou seja, quando tá bagunçada a casa, você é obrigado. O cara tá no desespero, o cara fala, ó, pô, eu tô em casa, tal, velho, vou vender minha televisão, filho. Senão não vou comer. Mas o cara vende a televisão. o São Paulo tá endividado. Muito endividado. Muito, e devendo. Exatamente. Vai vir, chegou uma proposta, vai chegar uma proposta agora pro Pablo Maia, vai chegar uma proposta pro Rodriguinho. Então vão vender, né? O mínimo é 20 milhões de euros. Aí mínimo. Aí vai vender. Aí tudo bem. Agora, vender um jogador prometente, assim, promissor, muito bom, por 10 milhões, pela grandeza do Corinthians, é muito pouco. Tá na hora de conferir a opinião do mestre Alberto Helena Júnior sobre a vitória do Coringão. Fique de olho no quadro Olhar de Mestre. Oi, Rainha da Moca. E não é que os meninos do Terrão botaram um sorriso de esperança na carranca feia da Fiel. Jogaram com empenho e refino maior, muito maior, do que os titulares vinham exibindo ultimamente. Isso me levou a viajar no tempo em que o Corinthians somava 10 anos de fila no Campeonato Paulista, na década de 41 a 51. Deu-se, então, o rejuvenescimento do time com a chegada de um grupo do Maria Zélia, clube de várzea da Zona Leste de São Paulo. Lá estavam Cabeção, Itário, Roberto Belangeiro, o Luizinho, o Pequeno Polegar, Colombo, Nelsinho, e com eles o Timão levantou 3 títulos em seguida, 51, 52 e 54. Às vezes, lembrar do passado pode levar a uma visão do futuro. Isso, se o futuro do Timão já não esteja na Europa ou nas Arábias, claro. Beijos, meu anjo. Beijo, mestre! Beijo, vou ficar com saudade, tá? Porque agora eu acho que o mestre amanhã não deve aparecer por aqui. Então, semana que vem e na outra eu tô descansando. Mas dia 17 de julho eu tô de volta. Enquanto isso, o José Paz estará aqui com você. Contato direto agora com a Marina Buffon para falar sobre o mercado da bola do Corinthians. Boa noite, Má. O Alessandro deu alguma explicação sobre reforços? Fala, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva nesta quinta-feira. Pois é, né? Ontem, depois do 3-0 do Coringão em cima do Liverpool, o Alessandro esteve ali na zona mista e falou com os jornalistas sobre 2 assuntos. Primeiro, o Wendel. Vamos ver o que o gerente de futebol falou sobre o volante lá do Zenit, um clube bastante conhecido atualmente da torcida corintiana. Conheço o Wendel, um atleta de altíssima qualidade, né? Um jogador de meio campo. Faz a segunda, faz a terceira posição de meio campo, muito técnico, mas o Corinthians não fez nenhuma oferta e não iniciou nada a respeito desse atleta. Então isso foi o que o Alessandro falou sobre o Wendel, mas em outro momento da zona mista, ele confirmou a contratação do Matias Rojas, que é o meia do Racing. Vale lembrar que o Matias Rojas só pode ser anunciado a partir da próxima semana, dia 3 de julho, segunda-feira, que é quando abre a janela de transferência aqui do mercado brasileiro. No entanto, vale lembrar também que o Corinthians está no momento de transfer ban, ou seja, não consegue contratar, anunciar nenhum reforço neste momento. Também ali o Alessandro falou que está trabalhando incansavelmente para tentar tirar esse transfer ban o quanto antes possível. E aí é só o Corinthians pagar um valor que deve por empresário do Bruno Mendes e também do Mauro Bocelli nesse transfer ban que aconteceu recentemente, que a gente trouxe aqui. Agora uma curiosidade, viu, Mi? Ontem o Rojas participou do seu último jogo com a camisa do Racing. Ele fez um gol, foi o primeiro gol do 4-0 contra o Nublense pela Libertadores. Foi um gol de falta, bem bonito ali. Tudo bem que a barreira não estava muito bem posicionada, mas foi um gol muito legal. No entanto, quando ele foi substituído, o Matias Rojas, a gente está vendo as imagens aí, talvez, o Matias Rojas caiu em prantos, foi até
o banco de reservas totalmente chorando, entregue, né, como a gente diz. Enfim, esse aí é o Matias Rojas, então, que deve ser anunciado quanto antes no Corinthians, né? Muito provavelmente aí na segunda-feira que vem, se tudo for normalizado. Daqui a pouquinho, vocês estavam falando do Pedrinho, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e também uma notícia de última hora, o Fabián Balbuena, zagueiro do Corinthians, que estava emprestado, né, naquela esquema da guerra, né, entre Ucrânia e Rússia, se despediu do clube nas redes sociais. Volto com vocês por aí. Valeu, Má, obrigada. Diga, Garrafa, o que você quer falar? Não, sobre o Matias Rojas, criou-se uma expectativa muito grande do que esse jogador pode agregar, daquilo que a gente começou a acompanhar um pouco mais de perto depois da confirmação, pelo menos não oficial, mas da confirmação e praticamente certeza de que ele viria. É um jogador que pode agregar muito ao Corinthians e essa despedida dele no Racing, ela é impactante. Hoje a coisa está muito fria, né? É verdadeira a atitude do garoto. Olha lá, ó. Né? Ele chorando. Se identificou com o Racing. Ele não está chorando porque ele está vindo para o Corinthians, ele está chorando porque ele está deixando ali um pouco da história, seguindo para novos ares. E o corintiano gosta de jogador assim, que veste a camisa com emocional. E obviamente vai se apaixonar pela camisa corintiana e é um jogador de entregas, além de ser bom tecnicamente, viu, Miller? É um jogador que todo mundo está apostando nele, né? Que seja a solução para o problema do meio-campo do Corinthians na ausência do Renato Augusto. Agora, vamos ver como é que vai ser o seu comportamento aqui no Corinthians, né, Michele? Até porque lá ele jogava muito tempo no Racing e tinha um outro comportamento, até porque jogava junto com seus companheiros. Estava em casa lá, né? É totalmente diferente, ele né? tá Ele muda de país, muda de atmosfera. Vamos ver o seu comportamento. Agora, que ele sabe jogar. Perna esquerda, bate bem na bola, se posiciona bem. É um bom reforço para o Corinthians. E pode jogar junto com o Renato Augusto, o cara que joga... É novo, né? Ele é garoto novo, não tem exatamente a idade dele aqui não, mas ele é garoto novo. Ele pode jogar pelo lado do campo também, Miller, juntamente com o Renato. Aí o Fini confirma aí 27. Novo, 27. 27 anos. Minha idade. Olha, além... Você tá rindo? Nada dele que vai vir pro Corinthians. Integrantes da principal torcida organizada do Palmeiras protestaram hoje contra a presidente do clube, Leila Pereira, em frente à empresa da dirigente. A Marina Buffon vai contar tudo para vocês. A rua onde está sediada a Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, já estava novamente tranquila por volta da 1 da tarde desta quinta-feira na zona oeste de São Paulo. Um pouco antes, mais de 70 torcedores da organizada Mancha Alviverde protestaram por cerca de 1 hora, carregando faixas e entoando cantos com pedidos de contratação. Em 2023, o Palmeiras contratou apenas 2 jogadores, o volante Richard Rios, ex-Guarani, e o atacante Arthur, que retornou ao clube após defender o Red Bull Bragantino. Segundo os seguranças do local, a manifestação foi pacífica, sem nenhuma intercorrência, ainda que a polícia tenha sido acionada, sendo que os próprios torcedores avisaram antes do protesto que não iriam atrapalhar em nada o dia da empresa. Abel Ferreira e o elenco foram respaldados pela manifestação, ao contrário da presidente do Verdão, Leila Pereira. O principal mote utilizado pelos manifestantes foi a compra de um avião por Leila, que será utilizado pelo clube. A entrega da aeronave aconteceu na última terça-feira, em São José dos Campos. Outro assunto que não passou batido foi o preço dos ingressos, classificados por eles como o mais caro do Brasil. O Palmeiras, em contato com a reportagem, decidiu não se pronunciar neste momento. Para esse jogo do Palmeiras, que a gente que é hoje, né? O ingresso mais barato está R$180. Absurdo. Mas é estudante, R$180 não, né? Será que estudante está? Não, aí não. Mas é absurdo. E a estudante seria pagar meia, né? R$90. Mas é muito caro. A gente entende, Michele, que o futebol é um negócio, né? Que você tem que fazer receita, mas o Palmeiras é uma instituição. O Palmeiras não é de uma única classe, né? De uma classe que tem o poder aquisitivo. O Palmeiras é de muita gente. Então, um estádio tem que ser
plural, democrático. Tem que ter pelo menos uma Não é isso? área... Uma área popular, uma área popular. Valores mais Então, acessíveis, porque a gente mora no Brasil, né, minha gente? É isso que tem que se pensar. Nesse ponto, eu tô com a torcida do Palmeiras. Agora, esse protesto, a gente sabe que a torcida organizada do Palmeiras, ela é rachada com a presidente. Há uma reclamação, eles até falaram, não, vendeu o Scarpa e comprou um avião. O Palmeiras não vendeu o Scarpa, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. O Scarpa saiu livre, ele tinha o direito federativo dele. A presidente comprou o avião, esse avião não é do Palmeiras, ela é uma milionária, ela comprou o avião como negócio, vai disponibilizar ele ao Palmeiras e também vai fazer negócio. Quem quiser voar num preço menor que das companhias aéreas, imagino eu, pode procurar a Leila, que ela tem esse avião. Mas aí me parece muito mais um aspecto político, porque dentro de campo, Michele, não há do que se reclamar do Palmeiras. Assim, é verdade que 2 derrotas consecutivas, mas você olha o Palmeiras nas competições, o Palmeiras está bem em todas, né, E aí, Michele? Miller, reclamar do ingresso, acho que é justo reclamar do ingresso, mas o time tá indo bem. Agora também eles querem reforços, isso eu acho justo. Saiu o Danilo, não veio Eu acho que o Palmeiras ninguém à precisa, altura. sim, de peças de reposição. Você acha que não? E o protesto você enxerga como? Não, protesto eu acho que agora a torcida não... Sobre os ingressos, sim, mas do Palmeiras, que está bem nas 3 competições, de contratação, a torcida está certa, independente da situação do clube. Eu sempre digo que nas janelas agora, julho e final do ano, o Palmeiras, todo clube grande, tem que contratar. Assim, o Flamengo faz isso constantemente nas janelas, né? Então, o Palmeiras não pode ser diferente, né? Até porque joga em alto nível e é favorito em todas as competições que está disputando. Então, o protesto da torcida em relação aos ingressos e a contratação estão certos. E uma declaração que incomodou a torcida... Não, agora do avião não. Mas uma declaração que incomodou a torcida... A torcida não está com razão, porque ela comprou o avião no bolso dela. Mas uma declaração, Miriam, que incomodou a torcida foi quando ela falou: o Palmeiras não tem dinheiro para comprar um avião. O avião é meu. Eu que comprei com a minha empresa. Ela querendo desvincular, mas... ela é presidente do Palmeiras. Não é que o Palmeiras não tem dinheiro. É que o Palmeiras não pode usar o dinheiro do clube para comprar um avião. Exatamente. Mas o Palmeiras tem dinheiro para comprar um avião, sim. O Palmeiras tem dinheiro para comprar avião, até 2 aviões. Só acho que não é um investimento inteligente, porque não é toda hora que você vai ficar andando de avião. A tia comprar, tudo bem o avião. Aí não, mas tem um detalhe, né, Michele? Aí entra a logística que todo treinador gosta. Que vai ajudar muito. Vai, nossa. Olha só, você vai para uma Libertadores na Colômbia ou Venezuela, são 10 horas de voo. No avião fretado, são menos horas. Eu tenho medo desse avião. Então ela vai disponibilizar o avião quando o Palmeiras precisar, o Abel quiser, está disponível. Bom, vamos para o Allianz Parque? Alexandre Silvestre traz agora a provável escalação do Verdão para o duelo contra o Bolívar na tela, Silver, e acaba com essa curiosidade aí da torcida para o jogo de hoje. Quem que está escalado? Olha o pessoal aí atrás de você. Boa noite. A galera aqui, Michele, tá vendo o programa, ó. Mostra aí, ó. Gazeta Esportiva. Pessoal mandando um abraço pro Miller, pro Chico Lang. Eu quero acrescentar ao protesto da Mancha Verde que esse protesto vai entrar no estádio. As faixas que estavam na porta da Crefisa, segundo 2 ou 3 fontes da torcida organizada do Palmeiras Mancha Verde, essas faixas já estão lá dentro. A galera vai estender as faixas para protestar contra a presidente e vai cantar as musiquinhas aí do avião, que não é reforço, etc e tal. Agora, sobre a escala... Antes. Calma aí. Vocês acham justos esses protestos da Mancha Verde em relação à presidente? Você é da Mancha? Não sou da Mancha, mas eu sou vindo do Mato Grosso do Sul para assistir o Palmeiras hoje, mas eu acho certo esse protesto aí, com certeza. Você concorda com a bronca da torcida organizada? Não concordo, porque o Palmeiras está vivendo uma lua de mel. Não concordo com o protesto. Tá bom. E Araçatuba aqui ao vivo. Mato Grosso, o pessoal viaja de longe. O Palmeiras está de olho num volante que foi revelado no Grêmio, o Wallace, falei dele ontem, já desde o começo do ano, é um jogador de 28 anos, experiente, que pode vir. A Leila conversou, falou que não tem negociação. O time de hoje tem um desfalque importante, que é justamente o volante. O Zé Rafael tá fora, né? O Zé Rafael machucou. A opção do Abel Ferreira,
colocar o moleque Fabinho, que é primeiro volante, marcador, ou jogar com o Richard Rios. Pode ser o Richard Rios. O Rios que é meia, aí ficou meio campo mais leve, não? Não. Eu acho que o Richard Rios, ele vai ser melhor. Tomou muito desse Guaraná. Não, Guaraná aqui é... Vai. Não, Guaraná... Desembucha. O Richard vai ser melhor. Melhor o Rios. Isso, ele vai... Você prefere o Rios ou o Fabinho no meu campo? Fabinho pra marcar. O Fabinho, porque ele libera mais o Gabriel Jesus. Não, o Gabriel Jesus já foi embora. O Gabriel Jesus já foi embora. É o seguinte, ó. A provável escalação do Palmeiras com uma dúvida no meio campo. O Everton, Mike, Luan, Gomes, Piquerez. Meio de campo, ou o Fabinho de primeiro volante, ou o Richard Rios fazendo essa função, ele que é meia, ao lado do Gabriel Menino que volta da suspensão do Campeonato Brasileiro, outro meia, né? Então ele pode jogar com 2 meias improvisados para proteger a zaga, ou simplesmente colocar o Fabinho com o Gabriel Menino. O Veiga já na ligação, na frente os pontas, o Arthur de um lado, o Dudu de outro e o Rony de centroavante. É esse o provável Palmeiras com essa dúvida aí no meio campo. Obrigado, pessoal! Daqui a pouco eu volto com mais Palmeiras contra o Bolívar. Vale a liderança do grupo, vale a melhor campanha na fase de grupos da Liberta. O Palmeiras em busca do tetracampeonato, Michele. Porco! Muito bom! Um beijo, torcida do Palmeiras. Muito legal, que timaço! Chegou a vez do São Paulo por aqui. José Paz está na nossa redação com as novidades do Tricolor. Boa noite, Zé. Chega mais. Gabriel Neves está em alta com o Dorival Júnior, é isso? Exatamente isso, minha querida Michele Gianella. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Nesse último jogo agora do São Paulo, né, pela Copa Sul-Americana, vitória lá pra cima do Tigre, no Morumbi, Tigre da Argentina, 2-0 pro Tricolor. O técnico Dorival Júnior, ele escalou um meio campo um pouquinho diferente, com jogadores de mais pegada, né, volantes ali, formando a trinca de meio de campo. Tava lá o Mendes, tava lá o Gabi Neves, tava também o Pablo Maia. E o Gabi Neves acabou sendo uma espécie de camisa 10 do São Paulo, de meia de ligação nessa partida. Ele fez muitas vezes essa função, não que ele jogou nessa função, dando passes, acertou todos os lançamentos no jogo, só errou 4 passes durante a partida. E aí muita gente se questionando, né? O Miller vai até poder falar isso aí depois aqui no Gazeta Esportiva, porque o São Paulo ele não tem um meia mesmo, um camisa 10. O Dorival tá quebrando a cabeça para tentar achar esse jogador dentro do elenco, já que o São Paulo não conseguiu contratar ninguém ainda aí para essa função. Então aí questionamos o Dorival Júnior na coletiva depois da vitória para cima do Tigre, se o Gabriel Neves poderia ser esse jogador, esse camisa 10. Vamos ver o que disse então o professor Tricolor. Roda aí. O Gabriel, ele tem uma técnica apurada, realmente, tem uma visão de jogo impressionante, e acredito que ele se sinta muito mais confortável vindo de trás, tendo uma visão periférica do que esteja acontecendo e, com isso, procurando dar velocidade para que a equipe jogue. Às vezes, é necessário que esse 10 ele esteja de costas, e nem sempre o jogador se sente confortável e confiante para atuar dessa forma, já que passou a vida toda jogando de frente para o gol adversário, né? Em momentos que ele se sinta acuado, os movimentos são um pouco mais leves, mais lentos, naturais de um volante de armação. Por isso que eu vejo ele muito mais jogando de frente para o adversário do que numa condição em que não seja totalmente favorável, que seria, no caso, um jogador que em muitos momentos, pela própria função e posição, teria que estar de costas para o adversário. Eu acho que dificilmente ele se adaptaria nesse momento da carreira. Tá, então o Dorival Júnior gostou do jogo, né, do Gabriel Neves, como toda a torcida são paulina, mas segue procurando então aí o seu camisa 10 para a sequência da temporada de 2023. E ó, São Paulo volta a campo agora no próximo sábado, para pegar o Fluminense, né, jogo aí válido pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi. Mais de 33 mil ingressos já vendidos para essa partida. Estarei lá trazendo tudo para vocês no nosso glorioso Mesa Redonda no próximo domingo. E aí o técnico Dorival Júnior também quebrando a cabeça para escalar esse São Paulo, porque tem alguns problemas.
O Caio Paulista não vai poder atuar ali na lateral esquerda porque ele veio de empréstimo junto ao Fluminense, né? Então o São Paulo teria que pagar aí R$1 milhão ao Fluminense para poder contar com esse jogador. O São Paulo não vai fazer isso. O Patrick vai jogar ali no lado esquerdo. O técnico Dorival Júnior já confirmou isso pra gente. O Patrick, jogador made in Cotia, vai fazer ali a lateral esquerda. O Caleri é dúvida, tá com dores nas costas, como comentamos ontem aqui no Gazeta Esportiva, né, Michel? Tá com dor ali nas cadeiras. Ele não vem treinando aí com o grupo, né? Tá sentindo um pouquinho de dor. Então pode ser que ele não atue nessa partida aí do próximo sábado. E o Pablo Maia, ele treinou hoje normalmente. O Pablo Maia que tomou uma chegadinha ali no jogo contra o Tigre, né? Todo mundo muito preocupado. Será que ele fraturou? Será que teve uma lesão? Não teve nada, passou por exames, tudo certo. Tanto no tornozelo esquerdo do Pablo Maia, quanto na perna direita, na coxa direita do Pablo Maia. Treinou hoje normalmente com os demais companheiros lá no CCT da Barra Funda e vai ficar à disposição para esse jogo contra o Fluminense. Também não preocupa para o próximo jogo da Copa do Brasil na semana que vem contra o Palmeiras no jogo 1 lá no estádio do Morumbi. Quem preocupa aí pelo próximo um mês é o Beraldo, Michele. Pois é, no treino de ontem teve uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, deve ficar fora aí pelo próximo mês, pelos próximos 30 dias, e é um cara que é titularíssimo nesse time do técnico Dorival Júnior, que vai ter que se virar ali com Arboleda, Alan Franco ou alguma outra formação que ele desejar, Michele. É um jogadoraço esse Beraldo aí, muito em breve ele deve ser vendido lá pro exterior porque joga muita bola. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem debater o tricolaço do Morumbi aqui no Gazeta Esportiva. Mi. Zé, beijão pra você. Fala, olha, o Zé falou tantas coisas. E aí, Mileiro? O Dorival deu uma entrevista dizendo que o Gabriel Neves está em boa fase. Ele aprendeu a jogar de costas. Você gosta do Gabriel Neves? Não. Eu acho um jogador normal, assim. A volante, a primeira, para começo de conversa, o volante não joga de costas. Ele joga na diagonal. Ó. Mas eu acho que ele não entende isso, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que o São Paulo vai enfrentar um Fluminense sábado, um dos melhores times do Brasil, um time com mais qualidade. Aí é uma prova de fogo pro São Paulo. Né? Sim. Porque pegou um time com pouca qualidade melhor que a dele, foi o Grêmio, e perdeu. E agora vai pegar um time com muita qualidade, que é o Fluminense. Quero ver como é que vai ser o comportamento do São Paulo no sábado, porque já é um termômetro, né? Para dia 5. Segurar esse time contra o Palmeiras na Copa do Brasil, no Morumbi, que é o jogo de ida. Então, eu acredito que o São Paulo tem que se comportar de uma maneira muito agressiva. Se ele entrar com 3 volantes, como ele entrou terça-feira contra o Tigre, que de Tigre não tem nada, aí fica difícil. E que notícia ruim, né? Ter perdido o Beraldo com jogos importantes pelo Brasileiro e principalmente para esse confronto contra o Palmeiras. Ficar um mês sem o Beraldo, o São Paulo tem um elenco reduzido de qualidade, é problema sério pro Dorival. Até porque o Alan Franco não é um substituto à altura pro Beraldo, né? O Beraldo e a Arboleda formam uma dupla muito boa ali, e o Alan Franco ali já tem mais dificuldade na recuperação. O Corinthians confirmou oficialmente hoje a venda do atacante Pedro para o Zenit. O assunto foi também bastante discutido ontem, depois da vitória pela Libertadores. A Marina Buffon é quem traz as informações da negociação. Fala pessoal, a gente está aqui no CT Dr. Joaquim Grava, onde alguns jogadores do Corinthians começaram a se apresentar para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro, mas nos bastidores a gente traz a informação então que o clube confirmou a venda do Pedrinho ao clube russo Zenit. Foram 50% dos direitos econômicos cedidos ao Zenit por 9 milhões de euros, o que dá aí o equivalente a 47 milhões de reais na cotação atual, como a gente já havia antecipado aqui no Gazeta Esportiva. Portanto, o Timão manteve 30% dos direitos econômicos do jogador, pensando numa venda futura e, claro, pensando num lucro futuro. O Pedrinho tem 17 anos, não pode viajar neste momento lá para a Rússia, portanto, vai seguir à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo nesta temporada e só vai viajar no ano que vem. Ele esteve em campo ontem no 3-0 do Corinthians em cima do Depois da partida, 2 personagens falaram sobre essa possível venda do Pedrinho, afinal não estava concretizada ainda. Um deles foi o gerente de futebol, Alessandro Nunes, que falou que neste momento era o melhor a ser feito, que não se podia mais esperar. Vamos ouvir o que ele disse. Alguém vai ter que ser vendido para que a gente possa pagar muitas das contas que o clube acumulou ao longo desses anos.
Nós não estamos com problemas nesta temporada, nós estamos com problemas ao longo de muitos anos. O Corinthians não tem uma dívida de 7, de 10, ele tem uma dívida de mais de 900 milhões. E a venda de um atleta, ela se faz necessária. E a análise é a análise de mercado, é a análise daquilo que um clube se propõe a fazer uma oferta. Até o momento, o único atleta que recebeu uma oferta de venda foi o Pedro, e cabe a gente a analisar e a avaliar as contas que tem a pagar. Então são coisas assim muito específicas, né? O questionamento, talvez, em termos de valor, ele é até pertinente a ser feito, né? Mas só quem está no dia a dia do clube, com todos os problemas e olhando para eles, vai encontrar uma solução para se resolver e se resolver pelo menos num prazo mais curto do que o devido. Depois dele também, o Vanderlei Luxemburgo comentou sobre essa então possível venda do Pedrinho e falou que é importante sim fazer esse tipo de negociação com os ativos do clube, que são as categorias de base. O meu pensamento, né, das coisas que estão vendo aí, futebol é igual macarrão. Macarrão se come quente, se esfriar é muito ruim, cara. Você não vai à pizza, a lanchonete, né, italiana, e vai comer um macarrão frio, né? Então essas coisas são do futebol, cara. Né? E pelo aquilo que eu tenho conversado, vendo as coisas que estão aqui, cara, a base, né, ela é um ativo do clube, né? E se aparecer uma possibilidade boa de negociação, não vejo por que não fazer, né? Mas vamos deixar caminhar, está caminhando para consolidar essa venda. Mas claro que dentro de uma conversa com o dirigente, com certeza nós chegamos a um consenso. Se aparecer realmente a proposta, né, e confirmar, eu vejo como uma transação de futebol, pelos valores que estão envolvendo, né, e valores de mercado. Eu vejo que é uma transação que faz parte, né? As relações entre o Corinthians e o Zenit começaram a se estreitar no segundo semestre do ano passado, vocês devem se lembrar, quando o Corinthians estava tentando comprar em definitivo o Yuri Alberto, que acabou acontecendo no início deste ano, e o Pedrinho foi um dos envolvidos nessa complexa negociação que a gente já falou várias vezes aqui no Gazeta Esportiva. Além dele, Pedrinho, também tem o Gustavo Mantuan, que no início desta semana foi vendido também em definitivo. Esse dinheiro vem a calhar muito bem agora, é o que se fala aqui dentro do Parque São Jorge, dentro do Corinthians, porque é necessário tanto para quitar as dívidas, quanto também para um possível pacote de reforços, como Matias Rojas, que está chegando aí na próxima semana. Volto com vocês para vocês discutirem um pouquinho dessa transação do Coringão. Daqui a pouquinho a gente discute, Má. Vamos para o Alexandre Silvestre, que está no Allianz Parque? O que mais você tem para a gente daí, Silver? Vai chamar de novo. Ó, pra dizer que eu apurei junto o pessoal do Allianz Parque que cerca de 39 mil ingressos foram vendidos pro jogo de hoje. Casa praticamente cheia. Boa parte da torcida tá aqui na Rua Palestra Itália. Ó, eles estão com os pais aqui, os menininhos, ó. Vou falar com o pessoal menor de idade, mas cada criança tá ao lado do pai. Então vamos lá. Palpite pra hoje. 3-0. Quem faz os gols? Rony, Dudu e Hendrick. Pra você. 3-0. Quem faz os gols? Rony, Veiga. Ah. Rony, Veiga e Dudu. Rony, Veiga e Dudu. E pra você, quem vai ser? 2-0. Quem marca? Rony e Arthur. Você, quanto vai ser? 3-0. Quanto? 3-0. 3-0. Quem vai espetar Rony, os gols? Dudu e Veiga. Galera tá confiante. Palmeiras precisa ganhar o jogo. Se empatar, fica em segundo no grupo e não vai ter a melhor campanha no geral. Mas ganhando a partida desta noite por 0,5, o Palmeiras vai ter o direito de decidir em casa a fase de mata-mata até a semifinal da Libertadores. É Palmeiras e Bolívar, Michele, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Libertadores, a bola rola aqui na Casa Palestrina às 9 da noite. E vai ter protesto da Mancha Verde lá dentro também contra a titia Leila. Isso é uma questão política, né? Porque eles eram aliados, Mancha, Leila, tinha até uma relação comercial que já acabou. Então, cada um que tire a sua conclusão. Obrigado, pessoal. Bom jogo aí pra vocês. Complicado, né? Complicado, porque a tia tá tentando ajudar, tá precisando só fazer uns reforços ali. Compra uns 2 jogadores pro time, tia, que aí a gente fica todo mundo feliz, com o avião e com o elenco. Fala, seu Garrafa, querido. Então, esse Palmeiras aí, ele vai pra cima pra tentar
É o Garrafa, eu tô atrapalhada hoje. Mais do que essa vitória para deixar o time em primeiro no geral, é para retomar, colocar o time nos trilhos, porque o Palmeiras vem de 2 derrotas consecutivas e aí isso pode complicar um pouquinho o ambiente. Se perder a terceira, sabe o que eu vou falar acho amanhã? pouco provável, Que o Babel viajou, Miller. Mas acabou o tempo, Miller. Um beijo pra você. É muito provável que o Palmeiras ganhe. Vai ganhar 2-0. Fechamos o Gazeta Esportiva de hoje. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, Miller. Beijo, Garrafa. Beijo pra você.